Alô, malta, portanto, vamos a mais uma revisão para o Exame Nacional de Português. Hoje vamos falar sobre a obra de Almeida Garré, Frei Luís de Sousa. É uma obra muito fácil de entender, portanto, vamos lá. Vamos contextualizar primeiro e vamos falar aqui das personagens. Temos Dona Madalena, e Dona Madalena tinha sido casada com Dom João de Portugal. Porém, Dom João de Portugal foi para a Batalha de Alcácer Quibir, ficou vários anos sem aparecer, então ela declarou, por assim dizer, a morte do marido. Ok? E Dona Madalena, quando se casou com Dom João de Portugal, já era apaixonada por outro homem, que era Dom Manuel de Sousa Coutinho. E depois de achar que o seu marido tinha falecido, ela e Dom Manuel de Sousa Coutinho casaram-se e tiveram uma filha, a Maria. Nisto, para além destas personagens, temos também Telmo. E Telmo era como se fosse um confidente, o escudeiro da família. Era como se fosse o best deles, já era família, estão a ver? Ele dava-se muito bem com Dom João de Portugal, e passa-se a dar também muito bem com Maria, a filha de Dona Madalena e Dom Manuel, porque sentia ali uma afeição muito grande. Passando agora aos atos. Esta peça é dividida em 3 atos e diversas cenas, mas vamos focar aqui nestes 3 atos. No primeiro, estamos presentes no Palácio de Dom Manuel de Sousa Coutinho, ok? E este palácio transparece toda uma vibe muito luxuosa. Haviam porcelanas, haviam sedas, havia muita luz natural a entrar e tinham vista para o Tejo e para Lisboa. Ou seja, isto era tipo uma penthouse bem chiquérrima. E havia aqui também um retrato de Dom Manuel vestido com um hábito, ou seja, acho que era a roupa mesmo. Oh, Ave Maria! Pronto, e neste palácio a família vive em harmonia, vive em paz, está tudo muito contente. Porém, vamos agora falar do que acontece neste ato, porque nem tudo é mar de rosas, não é não. Portanto, esta cena começa com Dona Madalena a pensar nos Lusíadas e a pensar no terrível amor que aconteceu entre Dona Inês de Castro e Dom Pedro. Pronto. E aqui esta ideia já nos vai remeter para algo de terrível que possa vir a acontecer mais à frente nesta obra. Iremos aqui a presença dos Lusíadas, o que pode também denunciar um bocadinho aqui o patriotismo. Telmo entra em cena quando Dona Madalena está aqui a pensar nesta péssima coisa que aconteceu e também ficamos a saber que Telmo não é a favor desta união de Dona Madalena com Dom Manuel de Sousa Coutinho porque ele acredita muito na crença do sebastianismo, ou seja, que Dom João de Portugal ainda vai aparecer vivinho da Silva fresco que nem uma alface. Em Lisboa estava a haver uma peste, assim uma doença péssima, estão a ver, e os governadores apoiantes de Dom Filipe I, ou seja, espanhóis, queriam infiltrar-se no palácio de Dom Manuel de Sousa Coutinho, tipo, não era infiltrar, ok, era instalar, mas vocês perceberam. Pronto, e basicamente qual é a ideia brilhante que Dom Manuel de Sousa Coutinho tem? Vamos para o castelo, no caso para o palácio do teu ex-marido. E para não haver aqui sequer uma tentação dos espanhóis irem para o palácio do Manuel de Sousa Coutinho, o que é que ele faz? Ele vai incendiar tudo. E aí vai pegar fogo. E lembra-se daquele retrato lá de Dom Manuel, com o hábito e não sei o quê. O facto de este retrato ir com o boda, ir com os porcos, significa que vai haver uma catástrofe. Aqui também vai estar presente um bocado fascínio de Maria pelo pai, por ele ter incendiado a casa, que é um ato de bravura, de patriotismo. E Madalena, tipo, quer se matar, né? Não se quer matar literalmente, ok, não escrevam isto no exame, mas a Madalena está horrível, porque vai para a casa do ex-marido e já está tipo, oh meu Deus, ele vai aparecer, porque esta gente acreditava toda na cena do sebastianismo, tipo, Sebastião, porquê é que te apareceste? E agora vamos passar para o ato número 2. Esta cena então, no caso este ato, começa com um diálogo entre Madalena e Telmo, em que ela se revela muito angustiada e muito ansiosa, tipo, péssima por toda esta situação, e Telmo revela que agora gosta de Dom Manuel porque ele se provou um verdadeiro português, ok, por ter incendiado a casa. Eu esqueci-me de contextualizar aqui como é que era o Palácio de Dom João, portanto vamos falar disso agora. Ok, portanto o Palácio de Dom João tinha uma vibe, ok, tinha um peso, era muito melancólico, era muito obscuro, era mau. Estão a ver, depressão igual. Estavam aqui 3 retratos postos, o de Dom Sebastião, o de Camões e o de Dom João de Portugal. Aqui não há um contacto com a luz, ok? Por isso é que já estamos num sítio muito mais fechado. É como se eles não tivessem aqui contacto com o mundo exterior, ok? E há uma comunicação com a capela da Nossa Senhora da Piedade. Agora vamos dar continuação ao que estávamos a dizer. Maria aqui era uma criança muito, muito esperta, ok? Porque ela perguntou quem era Dom João de Portugal no retrato e mentiram-lhe. E ela conseguiu perceber que Dom Manuel lhe estava a mentir.
Aqui, a Maria vai começar a pressentir a verdade e ela, tanto com Dom Manuel, acreditam na cena do sucessionismo, portanto, alguém há de voltar, alguém há de aparecer. Basicamente, depois Dom Manuel vai dizer à Maria quem é que era o gajo do retrato e ele vai dizer que se ele continuasse aqui, ela não existia, ela vai ficar tipo, what the fuck? E depois o que é que vai haver? Vai haver aqui um passeio a Lisboa, ao qual Telmo, Dom Manuel e Maria vão. Isto não é bom, pá, isto não é bom. Dona Madalena fica aqui super mal porque tem medo que a filha dela tipo, lhe dê um treco. E é uma sexta-feira. E todos os acontecimentos trágicos na vida de Dona Madalena ocorreram uma sexta-feira. E eles foram embora uma sexta-feira. Portanto, sextas-feiras não são boas, somem porque vem o fim de semana. Aqui Madalena vai conversar com Frei Jorge, que é o irmão de Dom Manuel, ok? Ela vai confessar o pecado que cometeu por quando estava com Dom João de Portugal, já estava apaixonada pelo seu irmão, isto é tipo horrível. E agora aparece Romeiro. E o Romeiro traz a notícia de que Dom João de Portugal está vivo. Frei Jorge estava de olho e perguntou: quem és tu? E ele virou-se: não sou ninguém. Ele é tipo: tá, bicho-papão. E nisto partimos para o terceiro e último ato desta história, peça, whatever. Frei Jorge e Manuel estão a conversar. Manuel diz que se sente muito culpado pelo estado de saúde de Maria, porque a Maria veio de Lisboa, tipo que lhe tinham passado um caminhão por cima. Culpa-se também pelo fim do casamento de Dona Madalena, ou seja, isto está a começar a dar tudo para o torto. E eles aqui já sabem quem é o Romeiro, não é? Porque eles não são burros, eles têm olhos na cara. E é que eles vão tomar a decisão de que Dom Manuel e Dona Madalena devem tomar o hábito, ou seja, irem para a vida de castidade e Deus Nosso Senhor é mais. Telmo entra em conflito porque se apercebe que ama mais Maria, no sentido carinhoso e não amoroso, do que Dom João. E por isto, quando ele aparece, ele não o reconhece. Aqui Dom João tenta, ao saber que Dona Madalena o procurou durante 7 anos, ok? Ele tenta desfazer tudo o mal que provocou, mas já não dá. E depois Manuel e Madalena têm um último reencontro e ela percebe-se que a melhor coisa a fazer é ir para um convento e virar freira e amém. E as últimas cenas é tipo um descalabro, ok? Vai correr tudo mal. Basicamente, no momento em que eles os dois tomam um hábito a Maria. Ok, eu não vou estar a editar isto, portanto, eu não sei se já repeti ou não, mas a Maria diz, a partir do momento em que eles os dois tomam um hábito, ou seja, Dona Madalena e Dom Manuel, se os pais vão morrer, ela também vai morrer com eles. A miúda bate as botas. E pronto, e basicamente é isto. Ela morre nos braços da mãe, de vergonha, mas também estava muito atingida por uma tuberculose. A miúda não estava bem. E para variar, eu esqueci-me de referir que tudo isto se passou na parte de baixo do Palácio de Dom João de Portugal, ou seja, um sítio ainda mais escuro, um sítio mesmo depressivo. Ok, malta? Não se esqueçam disto. E é isso, espero-vos ter ajudado minimamente. Como já visto, aqui não é um estudo intenso, mas dá para ter mais ou menos uma noção da obra. Portanto, continuem a estudar e beijinhos!